Só para você ter alguma ideia, citando exemplos dentro da própria Bíblia Sagrada, você vai ver que, se a gente for pegar exemplos do Antigo Testamento, talvez um exemplo mais pontual seria o fato de Moisés, quando ele está legislando aquele povo que sai de um período vivendo como escravo e gerações nasceram já dentro do Egito como escravas e tal. Você vê Moisés legislando aquele povo que agora está vivendo uma nova realidade de povo livre, fora da opressão do Egito e das leis do Egito, das normas, das imposições. Moisés precisa legislar esse povo que vem com costumes de lá. Ele precisa dar diretrizes para um povo que agora precisa saber da sua nova realidade livre, no entanto precisa de leis. E você vai ver que ele usa alguns exemplos do Código de Hammurabi. Hammurabi foi um legislador e foi um rei babilônico que viveu ali muito tempo antes de Moisés. E eu comprei esse livro, o Código de Hammurabi. Eu não trouxe ele aqui hoje, mas eu vou colocar na tela aí uma fotinho do livro. Eu comprei o livro do Código de Hammurabi para ver as leis. Tinha lei para tudo que você imaginar. E Moisés usa, por exemplo, a lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, que ela buscava limitar a quantidade de vinganças de uma família para com outra. Aí você fala, nossa, mas Moisés usou uma lei babilônica quando estava legislando o povo de Israel, o povo de Deus? Sim, porque era uma lei moral acima de lei, né? Legalmente falando. Ela era legal, no sentido de que era uma lei legalizada, mas ela era moral também, porque ela fazia com que as pessoas evitassem um ciclo contínuo de vingança de sangue. Então, Hammurabi ali, quando ele desenvolve essa lei, ele limita a quantidade de vingança por família. Porque alguém da sua família vem e mata alguém da outra família, aí o que teve o parente morto, você vê no direito de vir e matar um do seu. Aí você se sente no direito de ir e matar o do outro. E isso não tem fim. Hammurabi, ele coloca olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Alguém da sua família veio e matou um da minha, eu posso ir lá e matar um da sua, e tá 1-1, acabou o problema, ficou 0-0 para todo mundo. Então Moisés, ele traz essa aplicação. Quando você vai para o Novo Testamento, por exemplo, você tem vários exemplos. Eu vou de cabeça aqui, eu não vou lembrar agora. Esse vídeo ele é mais um bate-papo, mas eu tenho essas informações, na hora da edição eu vou te jogar aí os textos todos na tela e as citações. Mas você vai começar, por exemplo, Jesus, quando ele conta algumas das suas parábolas, ele faz citações de crenças talmúdicas, né? Ele faz citações de crenças rabínicas, que você não vai ter, por exemplo, na Bíblia Sagrada e na Torá, mas você vai ter, por exemplo, no Midrash, você vai ter na lei oral, que era traduzida e passada à frente. Jesus trazia citações desses textos. Você vai ver Jesus contando a parábola de Rico e Lázaro. Essa parábola de Rico e Lázaro, na verdade, ela é uma forma derivada do conto de Bad Mayan, que ele foi identificado na Biblioteca de Alexandria 300 anos antes de Cristo, por exemplo. E aí você vai dizer assim, mas Jesus usou uma crendice popular, uma tradição, para poder contar uma história? Nós temos outros exemplos disso na Bíblia. Você vai ver Paulo mesmo. Paulo, em vários momentos, ele cita poetas e filósofos gregos. Ele usa o termo, né? Vocês acreditam nos seus poetas. Você vai ver as más conversações corrompem os bons costumes. Isso é uma poesia. Então você vai ver Paulo citando Epimênides. Você vai ver Paulo citando a poesia de Arato. Você vai ver Paulo fazendo valer uma crença popular para poder usar aquilo como subterfúgio para evangelizar. Ele chega em Atenas e vê um altar ao Deus desconhecido, ele usa essa estratégia para poder evangelizar o povo de Atenas. Aí você fala, é uma crença popular, eles não sabiam que Deus era. Paulo se faz valer disso para evangelizar. Você vai ver João, quando começa o evangelho de João, João parafraseia Heráclito, que foi um filósofo que viveu muito tempo atrás também em Éfeso, quando ele fala, no princípio era o Logos, e o Logos é que coordenava todas as coisas. Aí você já vai ter João usando
citações de Heráclito de Éfeso para falar, realmente, no princípio era o Logos, mas o Logos se fez carne, e o Logos era Deus, o Logos estava com Deus. Então, existem exemplos, você vai ver, olha só, a epístola de Judas, Judas ele menciona o livro apócrifo da Assunção de Moisés, quando ele cita, ele narra ali, faz menção da cena de Miguel disputando o corpo de Moisés com Satanás. Isso é uma citação do apócrifo, a Assunção de Moisés. Você vai ver Pedro nas suas epístolas tratando, por exemplo, dos anjos que no princípio abandonaram seu principado, cometeram pecados semelhantes àqueles pecados cometidos em Sodoma. Isso você vai ver que é uma citação ao livro apócrifo de Enoque. E você vai ter citações. Os discípulos mesmo, eles têm ali uma crença sobre algumas coisas que eram tradição judaica, mas que não eram Torá. Você vai ver, por exemplo, superstição que os discípulos e as pessoas, de uma forma geral, elas tinham. Você vai ver eles lançando sortes, né? O Min, Tumim, que era a pedrinha com um lado branco e um lado preto, eles lançam sortes para poder decidir algumas coisas. E você vai ver que isso não é uma exclusividade do povo judeu, mas você vai ter o caso, por exemplo, dos tripulantes do barco de Jonas, que lançam sortes para descobrir quem é que estava em pecado para lançar ele no mar. Então você vai ver, por exemplo, José lá, quando era governador do Egito, o texto em dado momento vai deixar claro que José tinha sido instruído na arte de adivinhação pelo copo com água, que é inclusive o copo ou a taça que era colocado nos pertences dos irmãos dele para poder depois fazer Benjamim ser preso de novo, e ele acha o copo. Então você vai ter algumas crenças e algumas citações fora do arcabouço devocional que é de costume nosso. E isso não necessariamente é ruim se é aplicado com o propósito correto. Entendeu? Então, quando você fala, por exemplo, eu falo que eu tenho a epopeia de Gilgamesh, que eu estudo o Código de Hammurabi, que eu tenho, por exemplo, um exemplar do Talmud, né? No meu Instagram você consegue ver a capa de todos esses livros, porque sempre que eu compro eles eu posto uma foto com a capa, faço um comentário. Eu tenho, em outro vídeo já, eu citei bastante o Papiro de Ani, que é o livro egípcio dos mortos. Eu tenho o livro da mitologia nórdica. Enfim, são meios de estudo, mas a finalidade qual é? Qual é o propósito desse estudo? É você entender melhor a palavra de Deus. Porque o povo de Deus, o povo de Israel, veio sendo influenciado por diferentes culturas com o passar da sua existência na Terra. Você vai ter, após o dilúvio, você tem eles sendo influenciados pela cultura egípcia, você vai ter, em dado momento, eles sendo influenciados, né, por várias civilizações sumérias, mas principalmente a civilização babilônica. Você vai ter eles num período de cativeiro na Babilônia, eles têm governo babilônico, eles têm governo persa, eles depois vão ser helenizados, né? Porque aí começa a miscigenação com a cultura greco-romana, eles têm influência da filosofia grega, eles têm depois principalmente influência da cultura romana, quando eles são ali meio que Estado-colônia do Império Romano, mas no Novo Testamento, principalmente, você vai ver muita proximidade, principalmente por causa dos apóstolos, quando começam a abrir igrejas, né, na Europa e em alguns países asiáticos especificamente, você vai ver eles já com forte influência grega no meio ali da sociedade que as igrejas estavam sendo constituídas. Então tem coisas que nós precisamos entender fora do contexto bíblico, porque a Bíblia, na verdade, é o autor sendo inspirado por Deus, colocando a sua vivência, sua experiência nos relatos. Então é natural que ele coloque muito daquilo que ele vive, baseado no que ele sabe por fora. Veja que nós temos a riqueza cultural com as cartas de Paulo, principalmente porque Paulo ele é instruído em muitas culturas, fala vários idiomas. Então, é algo que deve ser levado em consideração. Você precisa ser culturalmente mais rico, você precisa ser biblicamente mais instruído e não só aceitar tudo.